Olá, meu nome é Caleb e o lema de 2022 é Escolha suas batalhas. Oi, eu sou a Juliana e faltam 8 dias para eu sair de férias, mas quem aqui está contando? Oi, meu nome é Luana e levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. É uma indireta pro Putin? Não consigo nem fazer piada, Ju. Tá tenso, né? Eu vi o discurso dele de ontem e fiquei meio cacete. Eu só fico pensando assim, poxa, a Terceira Guerra Mundial tá aí e a gente gravando episódio, né? Como se nada fosse. Que loucura. Clima lá em cima. Energia aqui, ó. E você está escutando O nome do livro! Uhul! Antes da hecatombe, né? Não, é avisar que a gente tá gravando hoje no dia 22, então caso, enfim, as coisas talvez piorem até o dia do episódio sair no ar, né, enfim. Elas escalem de uma forma estranha, mas hoje é um dia místico. Vocês viram isso também? É verdade. Que hoje é o dia 22/02 de 2022. Se você ler ao contrário, dá na mesma. É palíndromo que fala? Vocês aproveitaram esse dia? Eu não aproveitei, gente. Assim, agora eu tô gravando episódio, mas tirando isso, eu não aproveitei. A minha mãe mandou pra mim uma notícia dizendo que é um dia muito propício para mudanças. Então ainda dá tempo aqui, pelo menos para nós, né? Para os ouvintes já era. Uhum. Para os ouvintes já é 25. Essa questão do futuro e passado. Já é sexta lá na Austrália, né? Então perderam. Para eles perdeu. Mas pra gente ainda dá tempo, Ju. Se você pensar em mudanças aí, ó, o universo está propício. Esse episódio é uma mudança de formato aqui. Vamos pensar, a gente já tá... A gente tá o quê? Sendo disruptivo. A gente vai anunciar uma coisa que também é uma mudança. Eu achei que eu nunca ia ler esse livro e a gente vai fazer uma proposta aqui, ó. Uma mudança também, vai. Proposta aqui para os nossos ouvintes, mas vai ficar pro final, hein? João Kleber. Para. Para. Exatamente. Mas, Caleb, então o que você quer dizer é que a gente estava tentando fazer um formato novo, mas o mérito não é nosso. É do palíndromo da data. É do palíndromo da data, viu, Juliana? Desculpa, mas forças maiores que a gente. Sim. Claramente. Tava tudo escrito, a gente que não tinha percebido ainda. E qual é a ideia do episódio de hoje, Ju? Então, a gente tem percebido, principalmente no nosso grupo de apoiadores, mas algumas pessoas também nas nossas redes, comentaram que, enfim, sentiam faltas dos nossos quadros fixos e, enfim, os nossos episódios, eles ficam normalmente muito longos, né? Então não dava tempo da gente... Por mais que as pessoas gostem dos episódios longos, nós temos uma cara editora que faz outras coisas aí. Ela não pode editar um episódio de 5 horas, infelizmente. E os quadros fixos é o mais uma página e o virando a página, né, gente? Exatamente, que eram as nossas recomendações e as nossas não recomendações. Então a gente resolveu fazer um episódio com esses quadros fixos e acrescentar mais algumas coisinhas. Então a gente fica aqui, se vocês tiverem alguma sugestão para os próximos episódios do que a gente vai fazer a partir de agora, né, ele vai ser periódico, né, não vai ser, sei lá, a quinzenal, vai ser um pouco maior, o intervalo vai ser um pouco maior, mas a ideia é que seja periódico e a gente tem essas conversas entre os nossos episódios costumeiros, né, então é um formato novo que a gente vai colocar aqui. Então, se vocês tiverem sugestões, dicas, ideias para outras coisas, né, outros quadros fixos, a gente agradece, né? Sempre importante. Então vai ser um bate-papo. Um bate-papo, exato. Estamos aqui, tomando uma cerveja, conversando. A gente pensou em contar para vocês como estão as nossas leituras. Depois a gente vai para os quadros fixos, né? O mais uma página virando a página. Depois a gente vai ter uma fofoca, o nome da fofoca aqui, para contar para vocês. Uma fofoca maravilhosa que a Ju vai trazer para gente. Momento edificante do episódio. Edificante. Aguardem. E aí depois também a gente vai falar de um novo projeto aí que a gente está iniciando aqui no nome do livro. Então, muitas novidades aqui. Vamos nessa, vamos que vamos. Vamos começar então pelas leituras? Vamos. Quem começa contando das leituras, então? Quer que eu comece? Eu quero porque você tá leitora, vocês duas estão leitoras, assim, nível hard. A Ju que tá voando, a Ju que tá encabeçando aí os rankings dos Scoobies dos amigos. Não, então, é que eu voltei pro Scooby esse ano, depois de 5 anos sem mexer no Scooby, aí eu tô me divertindo, porque tem
um dos desafios é que você teria que ler todos os dias, né? E aí você tem que fazer histórico de leitura. Então, mesmo dia que eu leio 5 páginas, então eu peço desculpa aí aos amiguinhos que me seguem, que recebe flood de avanço de leitura, às vezes de 5 páginas, mas é que eu tenho que manter aí, né? Infelizmente eu perdi uns dias, teve dia que eu esqueci de anotar e tudo mais, mas... Isso é o pior, né, Juliana? Aí passa da meia-noite, eu falo, puta, esqueci de pôr o histórico, aí já era. Eu já até falei, já coloca um timer no celular todo dia, 11h30, ele avisa, ô, você não vai lá atualizar, meu? Exato, mas enfim, tô me divertindo com o Scooby. Quem quiser me procurar lá é Juliama. Acho que é assim que vocês me acham. Não sei. Eu não sei, gente. Eu não sei mexer no Scooby. É um grande mistério pra mim, de fato. Eu só me divirto com essa parte. Mas, enfim, eu tive um janeiro muito, muito, muito bom. Né? Eu li acho que 15 livros em janeiro, assim, quadrinhos, entre quadrinhos, livros de trabalho, livros de clube. Eu li 15 livros. Ô, louco. E aí eu, nossa, tô voando. Rumo aos 93. É esse ano. Né? Enfim. Mas aí chegou fevereiro. Fevereiro não está sendo fácil. Que também, o que ajudou janeiro ser muito bom é que ele durou 5 anos. Vocês perceberam, né? Pô, foi longo mesmo. Enfim, mas em fevereiro eu dei uma diminuída, eu fiquei um pouco doente, tinha muita dor de cabeça. Não era Covid, mas eu tinha muita dor de cabeça. E aí eu não conseguia ler muito. Então, diminuí. E agora que eu estou em recuperação, né? Já parei de tomar até o remédio que eu estava tomando, de fazer o tratamento. Estou um pouco melhor, então estou voltando a ler. Então, o que estou lendo neste momento? Estou lendo algumas coisas de projetos do podcast, então no futuro vocês vão ver. E outro livro que eu tô lendo 2 por enquanto, de clubes de leitura. Um é o A Fúria, da Silvia Ocampo, que é um livro de contos, que saiu pela Companhia das Letras. E eu li bem pouquinho ainda. Comecei essa semana, né? Hoje é terça. Comecei ontem, então eu li só 20, 30 páginas. O que dá uns 3 contos. São contos curtos, né? Da Silvia Ocampo. Totalmente malucos, assim, bem surreais, assim, bem realismo fantástico. Assim, o primeiro, assim, dá um baita estranhamento. Esse livro é para aquele clube de leitura que eu comentei uma vez no podcast e acho que no Instagram, né, do nome do livro, que quem coordena é a Denise Mercedes, né, que foi uma das pessoas que fez o nome da leitora, junto com a Lua Lima Verde, que ela tá fazendo a Batalha das Latinas. Então o primeiro, a gente vai ler 3 livros, né, e o primeiro é o A Fúria, da Silvia Ocampo. Então procurem lá, Fórum Entre Pontos e Vírgulas, no Instagram, quem quiser acompanhar o clube. E aí outro livro que é pro clube de leitura da Aline May, que eu sempre tento participar e nunca consigo. Eu tô lendo o volume 1 do Blonde, da Jess Carol Oates, que é uma autora que eu nunca tinha lido. E esse aqui é meio que uma biografia romanceada da Marilyn Monroe. E eu estou achando bem curioso o jeito que ela narra. Ainda não posso dizer muito mais do que isso. Eu li 60 páginas, só que assim, a letra, a minha edição é a da Globo. Atualmente o que está no mercado é a edição da HarperCollins, que é até uma tradução diferente, é outra edição mesmo. Essa da Globo, ela tem 400 e tantas páginas, eu tô na 60. Mas a fonte, ela é tão pequenininha e a margem é tão apertada que é como se eu tivesse lido já 200 páginas. Porque é muito pequenininha a fonte, assim, eu estou um pouco incomodada com isso. Mas é isso, assim, então eu tô em começos de livros, então eu não posso dizer tanto sobre os enredos, mas é basicamente isso que eu tô lendo. Juliana, alguns comentários aqui sobre a sua... Não que a gente tem que ficar, né, comentando, mas se você mantivesse o ritmo de 15 livros de janeiro, você leria 180 livros no ano. Que sucesso! Não, ia ser um arregaço, cara. Ia ser um arregaço, assim. Só queria dizer isso. Mas eu tenho feito uma coisa, eu esqueci de falar isso, que tem me ajudado, é que eu termino de ler um livro um pouco maior, eu pego um quadrinho. Então, eu tenho voltado a ler mais quadrinho, que era uma coisa que eu senti falta ano passado, que eu quase não li. Então, eu tenho tentado alternar os quadrinhos.
E aí eu terminei um agora, no fim de semana, que é um sobre a Angela Davis, chama Miss Davis, que saiu pela editora Gir, mas eu gostei com ressalvas, assim. Mas eu acho que mais pra frente, quem sabe em algum episódio a gente fale um pouco mais sobre ele. E você, Caleb? O que você tá lendo? Pô, diferente da Juliana, que teve esse janeiro maravilhoso. Mágico, janeiro mágico. Mágico, Juliana. Tamo felizes. Mas as minhas leituras não estão fluindo muito, assim. Eu tenho uma questão que é, enfim, a questão da atenção, né? Eu tô viciadaço num jogo no PlayStation 4 que chama Hollow Knight. E, assim, eu já devo ter mais de 100 horas do jogo, então... E eu tô chegando no fim, assim, eu acho, né? Apesar de ter tudo isso de hora, o jogo fala que eu tô com 28%, mas eu descobri que se você pega alguma coisa dentro do jogo, ele te mostra a porcentagem de verdade, viu, Juliana? Então, assim, tem sido muito tentador ficar jogando. É um jogo legal, enfim, é o tipo de jogo que eu gosto, mas como eu já mencionei aqui algumas vezes, né? Eu não sou bom jogando, então o que uma pessoa normal que está acostumada a jogar leva 10 minutos, eu levo 1 hora, então é isso. A leitura, aí que no final das contas a leitura acaba sendo escolha do seu tempo, né? As pessoas sempre falam de você que lê, né? Você, pessoa imaginária, né? Não eu exatamente, né? Mas é escolha, né? Enfim, pelas outras coisas, né? Enfim, eu tenho voltado nesses últimos tempos a dar uma mudada nisso, né? Enfim, dos livros dos clubes, né? Eu terminei o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Aqui um abraço para a Sol e para Marília, aqui, por conta do Lúcio. E aí acho que o que me motiva às vezes é o prazo. Assim, então, saber que está chegando, eu tenho uma listinha de livros aqui pensando no podcast do clube, né? Então, eu vou me planejando e encaixando as outras coisas durante isso. Recentemente eu terminei um livro que eu acho que ele vai me atrapalhar para as próximas leituras, que é o do Zambra, o poeta chileno, que eu tinha começado a ler no final do ano passado, assim. Quero falar dele em algum episódio, enfim, que a gente conseguir encaixar, mas eu terminei de ler o livro, eu dei um abraço no livro, assim. Sabe quando você abraça o livro gostoso, assim? Você dá um aperto dele. Esse foi o sentimento lendo o Zambra, então acho que agora eu vou tentar equilibrar um pouco dos quadrinhos. Eu tava em dúvida um pouco eu terminei o Zambra no final de semana, então ainda tô com ele, mastigando ele, né? Então, nisso dos quadrinhos, eu continuo lendo o Snoopy, né? Tá saindo aquela coleção da Planeta de Agostini, que são as tiras de domingo do Snoopy. Eu não quis, eu acho que a Juliana começou a fazer aquela coleção completa da LPM, do Snoopy, mas, porra, eu confesso que, assim, eu não me animo muito, porque eu acho que é muita coisa, enfim, e essa da Planeta de Agostini tá legal, a coleção, tem uns de personagens, e tem os anos, né, com as tiras de domingo, então eu tô lendo cronologicamente, vamos dizer assim, dos que foram chegando. Então eu tenho equilibrado entre algumas coisas, assim, acho que eu tô lendo algumas coisas de não ficção. É que eu vou falar de coisas que eu tô lendo, que é isso, eu tô nessa piriguetagem de tá vendo muitas coisas e não tá terminando por conta de ter finalizado do Zambra, mas o próximo que eu vou ler, assim, é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que quando eu divulguei aquela minha lista, né, minha ideia dos 10 livros que eu queria, 10 autores que eu queria reler, enfim, nesse ano, o que eu mais tive reação, né, no Instagram do podcast foi o da Toni Morrison, enfim, várias pessoas vieram comentar, então eu vou colocar ele na frente da lista, então provavelmente vai ser o da Toni Morrison agora. Peguei mais quadrinho para ler também, e uma coisa que eu tô lendo, que eu tô curtindo muito, assim, que eu preciso terminar em algum momento, é o Valente, do Vitor Cafag. Não sei se vocês conhecem, mas o Valente nasceu de uma websérie, né, o Vitor é um dos autores do Laços, né, da Turma da Mônica Laços, ele tá fazendo agora no Franjinha, que acho que vai ficar maravilhoso. E aí ele fazia essa tirinha do Valente, que é esse cãozinho, então todos os personagens são bichinhos, né, são esse cara que tá na escola e se apaixona por todas as meninas que dão atenção para ele tem a primeira decepção amorosa, mas aí conhece outra garota. Gente, não sei se vocês conhecem, mas saiu agora pela Panini, né? Acho que você consegue encontrar na internet, mas com
Ele é até no formato mesmo de tirinha, então já foram alguns dos que eu li, Valente para Sempre, Valente para Todas, Valente por Opção, e agora eu tô Valente para o que der e vier, então a história vai ter uma trama de relacionamentos, assim, então eu tô nessas leituras, assim, porque o Zambra foi legal, viu, gente? Eu estou tentado, olha, palavras fortes agora, hein? Tentado a achar que esse é o melhor do Zambra, o poeta chileno. E olha que eu gosto muito do Formas, mas olha, pô, eu saí do livro felizão, assim, sabe? Acho que fazia tempo que eu não terminava um livro que tem tantas questões, mas eu saía, tipo, pra cima, assim, sabe? Achei isso legal. Então, mais ou menos isso, assim, eu tô em janeiro, por conta da variante, eu não voltei para o escritório, né? Eu estou trabalhando ainda de casa, mas agora, por meio de fevereiro, a gente voltou aí alguns dias. Teoricamente, em março, eu volto aí 3 dias para o escritório. E aí parece que não, mas é isso, né? É um tempo que, se eu não coloco podcast, eu consigo ler, né? Ida e volta de metrô, isso me ajuda. O Zambra engrenou de novo assim. Então, acho que a rotina, nesse sentido, para mim, me ajuda. E eu também terminando o jogo lá do PlayStation, acho que talvez vai ajudar, mas eu tô com The Last of Us 2 aí, então não sei o que vai acontecer, mas acho que vai ser menos tempo. Só antes da Lu contar, esse negócio do Zambra, enfim, eu também tô lendo ele, mas eu parei, eu tenho que retomar agora, quem sabe nas minhas férias. Mas tem uma história muito bonitinha. Ele fez uma entrevista, tá no canal do YouTube da Companhia das Letras, que quem fez a entrevista foi o tradutor, né, do livro, que é o Miguel Castilho. Isso, Miguel de Castilho. E aí, assim, o Zambra, ele mora atualmente no México, né? Ele é chileno, mas mora no México já tem uns 7, 8 anos. E ele tem um filhinho e tudo mais. E aí, ele contou essa história na entrevista, que, enfim, né, ele sente muita falta, né, de algumas coisas do Chile, essa coisa familiar, da comida, da música, né, esse clima, né, não sei o quê. E aí, quando ele transformou, ele pegou para conseguir escrever esse livro, ele meio que às vezes se trancava no escritório, né? E no escritório dele e tudo mais. E aí ele falou que ele começou a chamar esse escritório de Chile, né? E aí toda vez que ele ia para lá, aí, enfim, o filhinho dele tem 5 anos, e aí às vezes perguntavam, mas cadê seu pai? Ele tá no Chile. Eu achei bem bonitinho, né? Porque falam que é bem esse livro mesmo, muito saudoso, né? Desse lugar, assim, enfim, dele vivendo longe e tudo mais. Eu achei bonitinha a história. Que legal. E você, Lu? Bom, eu tinha 4 livros na minha meta de fevereiro. O Esboço, da Rachel Cusk, o Detalhe Menor, da Anya Shibli, uma autora palestina, livro incrível, gente. Muito bom esse livro, eu adorei. Aí eu li o Submissão, que eu já contei para vocês, né, da minha loucura e obsessão por ele, do Michel Houellebecq. Tô devendo o Avesso da Pele ainda, que eu tenho uma semana para ler, mas vai dar certo. Pô, tá dentro do prazo, hein? E aí tem uma outra leitura que eu acho que eu queria comentar com vocês, porque possivelmente eu nunca vou comentar sobre esse livro no podcast. Eu recebi um convite para escrever sobre um livro que eu não tinha ouvido falar, que se chama Mulheres da Minha Alma. Vocês já ouviram falar sobre esse livro? É um livro da Allende, da Isabel Allende, e é um livro de não ficção. E aí é muito curioso, porque assim, ela começa a escrever esse livro na pandemia. Então esse é o início do livro, assim, ela, né, março de 2020, ela ouve as notícias, a Allende é daquelas que levam muito a sério, ela já tem 77 anos, tá velhinha, tem medo, então ela se tranca dentro de casa com o marido, né, ela mora na Califórnia, o marido e umas cachorras que ela tem, e aí ela fica, né, isolada, muito sozinha, tenta, né, ter uma rotina de trabalho ali para também não ficar muito estressada com o marido, né, na questão da convivência ali muito forçada. E aí talvez até por essa questão da pandemia ela começa a repensar na vida dela, né? E aí ela escreve esse livro,
Ela vai citando ali momentos da carreira dela, né, da trajetória. E esse livro é muito interessante porque, assim, ela identifica como constante na trajetória dela o feminismo. Então é um livro que fala sobre a relação dela com o feminismo, como que ela descobre o feminismo, como que ela entende a questão do feminismo. Ela vai falar sobre várias mulheres que foram importantes na vida dela, a mãe. Ela fala sobre uma editora também, que é a editora responsável, uma das mulheres responsáveis pelo boom. A Carmen? Isso, o boom latino-americano, né? Isso, puta, Carmen Barcelos. A agência dela, né? A agência dela hoje é uma das maiores do mundo, né? É muito legal a história, né? Ela representava todos os figurões, ali o Lhosa, todo mundo, né? Ganha vários prêmios, Nobel, inclusive, né? E aí ela fala sobre esse boom latino-americano que não tinha nenhuma autora mulher, né? Nesse primeiro boom. E aí, num segundo momento, ali entram várias autoras, incluindo ela, e aí a crítica decide que não é mais o boom latino-americano, né? É o pós-boom, né? Porque agora já tem um recorte de gênero ali, então não é mais o boom latino-americano. E aí ela fala sobre isso, como ela escreveu o livro, e imaginem, o primeiro livro da Allende é o Casa dos Espíritos, né? Então, o primeiro livro já chuta a porta, já é um best-seller. E aí ela fala sobre isso, né? As pessoas pensando, nossa, não é que realmente as pessoas queriam, né, livros com protagonistas mulheres? Olha só que coisa, né, interessante. Autoria feminina, até que tinha espaço aí no mercado, né? Até que dava. Então ela vai falando sobre essas coisas. Assim, o livro é uma bagunça, a estrutura do livro não faz o menor sentido. Ele é um livro para fãs, assim. Se vocês gostam da Isabel Allende, eu acho que é muito interessante. Assim, ela tem um humor ali. Ela tem algumas coisas meio mulheres ricas, assim, que é muito engraçado. Tipo, ela acorda 1 hora antes de todo mundo na casa para se maquiar, sabe? Para ninguém ver ela feia, umas coisas assim. Se vocês já assistiram uma série chamada A Maravilhosa Senhora Maisel, que é a minha série favorita da vida, tem essa cena lá com a protagonista, é ótima, né? De ninguém pode ver você sem maquiagem. E às vezes ela tem umas opiniões meio erradas, assim, também. Ela vai falar sobre migração, aí ela fala sobre como os europeus deveriam aceitar os imigrantes, porque afinal os imigrantes acabam trabalhando como babás, né, como cuidadores de idosos, então... Ô, louco! Amiga! Às vezes ela dá umas pisadas assim errado. Mas enfim, até isso eu acho interessante, né? Você vê ali um ser humano mesmo, com problemas, né? Com algumas ideias muito legais, com outras ideias bem erradas. E é muito legal porque, assim, ela tem problemas com o mundo moderno, mas ao mesmo tempo ela tem muita disponibilidade para aprender, assim. Então, por exemplo, os netos dela, da Isabel Allende, eles se afirmaram como não binários. E aí ela não sabe muito bem, e aí eles, como não binários, recebem amigos não binários em casa, e aí ela dá uma tropeçada na linguagem, ela não sabe muito bem que pronome usar, ela se confunde, e aí eles começam a falar de poliamor, e ela fica, meu Deus, poliamor, não sei se eu sei lidar com isso. Pô, eu com menos da metade da idade dela tenho dificuldade com o jovem, né? Com o jovem do poliamor. Eu me identifico também. Porque a postura dela é: vocês estão certos, é isso mesmo, sigam a vida, sejam felizes, não binários, poliamor, vamos nessa. Mas ao mesmo tempo ela tem um pouco de dificuldade, sabe, de conversar com eles. Então eu acho muito, muito bonitinho essa postura dela em relação aos netos. E é isso, assim, é ver essa baita escritora, né, muito importante. E ela pensando, né, sobre a vida, falando ali, é um livro bem despretensioso, assim. Acho que não tem nada ali muito interessante em relação à forma, nenhum pensamento, assim, muito digno de nota, assim, mas a relação dela com o feminismo é muito bom, assim. E como ela é apaixonada por essas mulheres, né, que vão cruzando a vida dela, e ela fala que o feminismo é a única explicação para tudo que ela conquistou, assim. Que legal. Que o feminismo é a forma como ela chegou lá. E aí ela vai falando até os conflitos de geração que ela tinha com a mãe. A mãe tinha muito medo do feminismo, era uma outra sociedade, né? A mãe ali abandonada pelo marido, sem uma profissão, sem recursos, né? Com muitas desvantagens sociais ali.
Então ela não tinha ainda, ela não estava ainda nessa onda do feminismo, né? Ela não é beneficiada por isso. Então ela tinha ainda muitas reticências. Então ela vai mostrando como ela foi explicando para a mãe ao longo do tempo o que era o feminismo e como aquilo era bom para ela, como aquilo era o que tornava a vida dela possível, né? Uhum. Acabou de sair, não foi, Lu? Então. Acho que foi no final do ano passado, Ju. Foi 2020, na verdade. Foi final de 2020 que ele é lançado lá na Espanha, né? É que eu não vi inteiro, mas eu vi a entrevista que ela deu pro Bial. E ela tava falando sobre isso, sobre essas mulheres que aí ela fala também muito da Paula, né, que foi a filha dela, que acho que também estava muito inserida, né, mas morre muito jovem, né, a filha dela. A Paula morre com 30 anos, né? E ela tinha esses embates geracionais com a Paula também. A Paula, no início, ela tinha uma postura de achar que o feminismo já era desnecessário, né? Porque ela já, diferente da avó, diferente da mãe, ela já nasce num momento onde muitas das ideias já estavam muito solidificadas, né? Onde você já tinha ali muitas conquistas, então tinha muito essa postura de, né, para que brigar tanto, vamos dar uma acalmada, acho que agora a gente pode dar uma quietada, né? E a Isabel tá lá, não, filha, tem muita coisa ainda, olha o mundo, olha o tamanho do mundo, tem muita coisa aqui pra gente fazer. Ela fala da associação dela também, né, de apoio para mulheres, para crianças, em situação de risco. Então é uma figura muito interessante, assim. É isso que eu falei, ela tem problemas? Tem algumas ideias ali que são erradas, que você pode problematizar, mas é um ser humano, né? Eu acho que se a gente também esperar a fada perfeita, não vai acontecer. Eu acho que isso talvez torne ela ainda mais interessante, né? Mais complexa. Sim, com certeza. Legal. Mas então a Lu tá conseguindo aquela lista, a lista dela. Deu, não deu? Janeiro conseguiu? Janeiro deu. Fevereiro falta um livro. Vamos ver. Hoje é 22 de Qual que foi fevereiro. janeiro, Lu? Eu lembro que tinha esse front, não era o front? Tinha o front, tinha o desejo, da Eufride ele, né? Ah, que foi o mais difícil, né? 9 Partes de um Coração, da Janice Pariyatti, que é uma autora indiana, e o Em um Quarto Estranho, do Damo Galgut, da África do Sul. Ah, é verdade, o que ganhou o prêmio, né? E esse livro que a Lu falou, O Detalhe Menor, eu e o Caleb a gente deve ler entre fevereiro e março, né? Mais para março, que é o livro do Clube do Espanador. Também quem quiser participar. Gente, participem, vão para esse clube de leitura, que vai ser massa, porque assim, esse livro, ele é bem curto, mas é incrível, assim, o que a autora consegue, e eu fiquei muito empolgada, de verdade, de ler uma ficção da Palestina. Não tem, né? Eu acho que eu ainda não tinha lido, né, a gente já falou aqui, a Ju também, eu gosto muito de literatura israelense, né, eu li vários autores, mas da Palestina eu só tinha lido não ficção, li o Said, li alguns outros nomes também, mas ficção foi a primeira vez, assim. E baita livro, gostei demais. Pois eu tô curioso pra ler. Sim, com certeza. Foi publicado aqui pela Todavia, né? Só pra... Sim. Fica aí, tem boas dicas aí. Bom, então a gente agora vai voltar, né, aos nossos quadros fixos. A gente faz na ordem? Qual ordem a gente faz? A gente tá aqui, quem sabe faz ao vivo. A gente primeiro recomenda ou primeiro desrecomenda? Recomenda, né? Recomenda. Tá, recomenda. Começa por mim de novo? A gente então vai fazer mais uma página, né, que era esse quadro fixo de recomendações. E, bom, enfim, eu achei melhor não falar de livro, né? Porque aí, assim. Enfim, eu pensei o que eu podia falar e esse eu tive dificuldade. O que eu podia recomendar. E aí eu lembrei, porque eu acho que eu não tenho visto muita. Assim, eu tenho visto coisas bem esparsas, assim. Eu tô assistindo junto com o Caleb a nossa série de almoço, né? Quando a gente tá junto, a gente assiste almoçando a Superstore. que enfim, fala sobre uma loja de departamento e é muito divertido, principalmente as cenas que trocam, vai trocar de um núcleo para outro, para fazer transição de tempo, que são situações que acontecem em lojas. E tem coisa que a gente como, assim, eu sei que não tem nada a ver uma loja de departamento com livraria, mas tem coisa ali que a gente já viu acontecer.
Então, sim, as pessoas são sem noção naquele nível, assim, né? É tipo um Walmart, né? Então tem de tudo. E aí as pessoas, assim, tem umas transições de cenas que são muito engraçadas, mas a série em si, eu tô gostando bastante. Mas eu lembrei de outra série que a gente assistiu no comecinho do ano, que é a segunda temporada de uma série que chama Eu Nunca, que a protagonista é uma menina indiana, né? Ela vive nos Estados Unidos, mas ela é indiana, de uma família que a mãe tenta, né, manter essa tradição indiana, né, essa cultura. Nessa segunda temporada vem a avó, uma das avós dela, então essa questão da tradição de novo aí, né? E, putz, é adolescente, né? Adolescente nessa época e tentar manter essas tradições, e ela é, cara, ela é muito adolescente, assim, sabe? Aquela que tentando acertar erra muito feio, sabe? E ela tem um triângulo amoroso ali e tudo mais, mas assim, ela é muito chata, ela é uma adolescente extremamente chata. Eu esqueci o nome dos personagens. Devi. A Dev, isso. A Devi é legal. Ela é muito chata, mas ela é legal. Exato, ela é muito chata, mas é muito, assim, não é pouco, ela é muito chata e ela erra pra caralho, assim, tipo, é difícil ela acertar, na verdade. Mas, assim, é muito legal. E o que eu gosto muito na série é que tem um narrador. E o narrador, enfim, é um jogador de tênis. Qual é o nome dele? É John McEnroe. Ele foi um tenista dos anos 80 muito famoso. E ele era muito famoso por ser um cara explosivo. Exato. Que fica assim, ele ficava putíssimo com várias coisas, mas depois ele meio que virou uma personalidade depois dos anos 80 e 90, quando ele jogava bem até. Mas ele virou meio a personalidade do cara explosivo, assim. E aí é narrado por ele, né? É narrado por ele. Tem o porquê é narrado por ele, né? Acho que na primeira temporada que explica já esse motivo. São temporadas curtas, tipo 10 episódios de 20 minutos, então super vale a pena. Eu gostei bastante, tá na Netflix, eu esqueci de falar isso. Já garantiram que vai ter uma terceira temporada, né? Porque, enfim, acho que assim que saiu, é uma dessas séries que tem bastante audiência, então já anunciaram E a ela foi terceira. criada pela Mindy Kaling, né? Que ela é The Office, mas ela é roteirista, né? É verdade, eu tinha esquecido desse detalhe, eu lembrava disso da primeira temporada, sim. É Mindy Kaling, desculpa. Tem também, né, é de família indiana, né, então acho que ela fala um pouco dessa experiência dela de como é ser, porque, né, são tradições bastante diferentes, né, então é bem curioso, assim, e dessa tentativa dela fazer amigos e ser popular e querer ter um namorado, mas ainda tá dentro dessa família super tradicional e tudo mais. Recomendo. É muito divertida, são episódios curtos, então também dá pra ver super rapidinho. E chama Eu Nunca. Só um comentário aqui. Você percebe quando você envelheceu que você vê uma série adolescente e você olha assim pra mãe da personagem e fala: a mãe dela tá certa, tem que deixar de castigo mesmo. Você começa a torcer pela mãe. E olha que a mãe dela não é fácil também, viu? Não, não é fácil, não é fácil. Só uma última coisa assim, eu tô com a Ju, eu gostei muito, eu gostei muito da série. A Dev perde o pai, né? Esse é um dos motes, né? Uhum. E o pai dela é o Mohinder, do Heroes. Sim. Personagem horroroso dele, mas ele tá muito mais bonito do que na época do Lost. Então, enfim, achei que fosse relevante comentar isso. Sim. E qual que é a sua recomendação? A minha, eu vou ficar na série e no filme também. Eu vou recomendar a série galhofa total, assim, maravilhosa, que eu também vi com a Juliana, porque é isso, né, o casal vê série juntas. Eu quase não tô vendo outras coisas ainda, mas que é o Cobra Kai. Não sei se vocês assistem Cobra Kai, mas eu confesso que é a coisa mais galhofa que eu já vi, assim, de não se levar a sério. Recentemente, em janeiro, sai a nova temporada, né? E dessa vez saiu a quarta, né? Foi quarta temporada que saiu, né? E, putz, eu acho o puro creme da diversão, assim, pra quem, enfim, pra quem ainda não conhece, mas foi uma criança nos anos 80 que viu Karate Kid, aquele filme maravilhoso, né, com aquela estrela em ascensão, né, o Daniel LaRusso, né,
interpretado maravilhosamente por Ralph Macchio, e aquele seu chute, né? Quem nunca tentou aquele chute, né? E eu acho legal porque, assim, os filmes tem toda a estética e toda a cara dos anos 80, e a série meio que brinca com isso, né? A série se passa nos dias de hoje, então com os dois que lutam, né? Enfim, o Johnny Lawrence, né, e o Daniel LaRusso, adultos, né? A vida do LaRusso deu certo, hoje ele tem uma imobiliária de carros, né, e tudo mais, e a do Johnny Lawrence, que era o do Cobra Kai, foi por água abaixo e tal, enfim. Só que o mais legal eles usam a cena dos filmes como flashback. Então a gente vê um pouco do lado, principalmente do Johnny Lawrence, né, que é o vilão, entre aspas, mas de como, na verdade, ele acredita que ele é o herói da história e que é o vilão é o outro, assim. Então, acho que a série brinca muito com essa ideia de... primeiro que ela não se leva a sério, assim, né? Então, tipo, vários momentos, assim, eles se olham, eles param, assim, e se olham meio... Parece que vai fechar, assim, vai tocar aquela... Oi, 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 sabe? Tipo, da novela, assim, meio cena congelando. Mas, enfim, eu acho muito divertido e a série foi por uns outros caminhos, assim. Eles... lógico que tem muita cena de ação, algumas boas, outras nem tanto. Tem os personagens que surgem depois são legais. Surge uma galera também da terceira idade aí para apoiar nas próximas temporadas. Então, acho legal, né, você dar emprego pra galera que já estava aposentada aí desses filmes dos anos 80, mas se você não quer se levar a sério, eu recomendo demais o Cobra Kai, achei muito, muito legal mesmo, assim, achei divertidíssimo, episódios de 30 minutos, assim como Eu Nunca, e tá na 4ª temporada, e aquela série que você, tipo de série que você vê tudo junto, assim, sabe, tipo, fica dando gancho pro final e você continua assistindo. Então fica aqui a minha recomendação do Cobra Kai. Desculpa não ter séries super cults aí pra galera, séries norueguesas, né, esse tipo de coisa aqui, mas eu confesso que a galhofa é o que tenho curtido, e junto com isso eu só queria recomendar um filme, que eu sei que muita gente já viu, né, que é o do Homem-Aranha, né, enfim, o novo, já não tão novo, né, o do Homem-Aranha, porque Sem Volta Pra Casa me pegou, assim, foi um filme, não sei se vocês já viram, não vou nem dar spoiler, mas eu me fiquei emocionado, assim, pra mim que sou fã do Homem-Aranha, foi pesado assistir no cinema e mesmo com problemas grotescos de roteiro, eles conseguiram fazer um filme legal. Eu sou chato mesmo, eu não consigo não ser chato. Juliana, eu tava emocionado, mas reclamando do filme. Não faz nenhum sentido. A gente saindo mó feliz do filme e ele começa a problematizar. Caleb. Eu gostei do filme, eu gostei, mas acho que tem coisas lá que, enfim... É que eu tinha problema com, né, enfim, com Tom Holland. Enfim, eu não vou entrar nessa questão. Mas eu só queria fazer a curta recomendação aqui do filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Vocês já viram o lip sync do Tom Holland na batalha de lip sync? Sim, é maravilhoso. Não, nunca vi. Caleb? Do Umbrella, Caleb? Você não deve ter visto. Não, eu acho que eu não vi. Em que mundo Caleb vive, Luana? Nossa, gente, essa é a minha recomendação aqui. Já cancelei o que eu ia falar pra vocês verem o Tom Holland. Pô. Maravilhoso. Assim, se transformou numa mulher poderosa, assim. Ele tá excepcional. É tá mesmo? excepcional. Eu não vi. Lipstick Umbrella. Peraí, deixa eu... Caramba, eu tô vendo aqui, desculpa. Não, assiste aí agora. Assim, eu espero. Nossa, ficou bem impressionante. É maravilhoso. A Zendaya fica em choque. Só uma coisa, eu não gosto muito dessa coisa que eles fazem, viu? A Zendaya e ele, de fazer a gente acreditar que eles são um casal de verdade, viu? Mas eles são um casal agora. Eles são, eu sei que eles são, mas eles não vão ser muito pro tempo. É marketing, Juliana. Tudo é marketing. Desculpa, Juliana. Ela fica realmente chocada. Acho que não tava esperando exatamente isso. Eu gosto que ele leva a sério, assim. Ele leva a sério mesmo, tipo, ele... Cara, eu tô muito impressionado, é muito legal. Eu achei que ele mandou bem na coreografia. Muito, ele é excepcional. Fiquei impressionado, gente.
Tá de parabéns aí o Tom Holland. E a Zendaya tinha ido bem no dela também, mas aquele realmente Porra, foi... mas aí não tem como ganhar de um desse, né, cara? Tipo, Depois do Caleb desvirtuar aqui a conversa. Lu, qual é a sua recomendação? Eu já nem lembro agora o que eu ia falar mesmo. Ah, lembrei, gente. Então, eu não tô assistindo nada, porque eu ainda não resolvi meu problema de não ter estrutura. Assistir no notebook é mó chato. E pior é que assistir no notebook com 2 pessoas é pior ainda. É difícil, assim. Tô pensando ainda como resolver isso. Mas eu queria recomendar aqui pra vocês Bela Gil. Queria deixar isso no ar, né? Porque assim, eu tô com um plano em 2022 de ser bela, recatada e do lar, não sei se vocês sabem. Eu comecei bem, que eu comecei me escandalizando com cena de sexo em livro, então eu acho que eu tô indo bem, né? E agora eu resolvi cozinhar, porque, né, faz parte aí do plano do lar, no caso. E aí a Bela Gil, eu tinha preconceito, gente, porque você olha as coisas dela, não parece bom. melancia na grelha foi. É difícil, aí você olha, sei lá, sopa de milho com aipo, aí você fica, Aí eu fiz e é meio mágico, porque fica muito bom, gente, é muito bom. Nossa, eu tô muito impressionada com ela, a gente tá fazendo as receitas aqui, a gente tá fazendo um curso dela, inclusive, tá? Tô impressionada, assim, eu tô gostando, gente. Então, se vocês são como eu e tinham preconceitos, experimentem as receitas da Bela Gil, porque é divertido. Ô, Lu, mas uma dúvida. Você já tinha algum favorito? Porque tem esse lance também, né? Que é normalmente, se você começa a cozinhar alguma coisa, que é tipo, você segue uma pessoa, do tipo, eu levo a sério o que tal pessoa fala. Aqui em casa é a Rita Lobo, né? A gente teve uma fase Rita Lobo, mas a gente tá com um pouco de dificuldade de se conectar com ela. Porque do nada ela chega e fala assim: ah, gente, vocês vão fazer as bolas do tamanho de uma bola de golfe. Aí você fica, Rita, bola de golfe eu só vi no cinema, né? Eu nunca peguei uma bola de golfe, né? É, exatamente. Eu não sei modelar o pão do tamanho de uma bola de golfe. Enfim, eu acho que tem um problema ali de conexão, sabe? Mas ela é legal, a gente gosta dela também. A gente tem fases. A gente já passou por alguns. Coisas de pandemia, gente. Aqui a culinária. A gente não faz mais pão porque não temos forno, mas a gente teve um período de pão que foi violento. Foi pesado, né? E a parte dos drinks também, né? Dos drinks. Os drinks rola até hoje, né? Os drinks a gente ainda tá nesse momento etílico com a ajuda de Carol Sol, né? Do Drinks e Livros. Minha professora de drinks. Fazemos drinks ótimos. Se um dia vocês estiverem aqui por Florianópolis e quiserem, né? Fazer uma visita, tomar um drink, estamos aí. A gente precisa fazer uma festa pra fazer drink, hein, meu? Porra. Essa festa do Caleb aí que tem que rolar. Eu vou para São Paulo. Vamos marcar, ô, Lu, vamos marcar no calendário e torcer pro melhor e. Não, as próximas, essas férias agora, o Caleb não ia sair junto, mas as próximas que vencem logo, a ideia é poder viajar, viu, Tu? A ideia é poder viajar. Vocês precisam vir para Florianópolis, vocês vão gostar. Tem muito bolsominion? Tem. Mas fora isso, é legal. Pegar Uber é sempre uma aventura. Você nunca sabe que conversa que você vai ter. Sempre uma expectativa com um misto de terror, assim. Mas é legal, é legal. Bom, agora então a gente vai para as não recomendações, né? Que, enfim, coisas que a gente viu ou leu e não curtiu. Ou só não recomenda. Ou não recomenda, que é o Virando a Página. Vocês vão ficar surpresos com o meu. E Caleb. Então, eu vou começar com o meu, que acho que teve uns episódios atrás que eu falei que eu tô assistindo a novela do Dom Pedro. Eu ia falar Dom Pedro I, mas é o Dom Pedro II, que era a novela que tava passando recentemente das 6, né? Que era. Nos tempos do imperador. Já acabou, tá passando uma nova com a Larissa Manoela. E aí, assim, vou começar então falando da novela dela, que eu não recomendo, porque assim, eu ia falar eu ia falar das duas, né? Eu não recomendo as novelas da Globo das 6 ultimamente. Eu adoro novela de época, adoro. É uma coisa que, enfim, eu assistia com a minha avó, com a minha mãe eu assisto, até por isso, né? Tipo, durante a pandemia também, tipo, eu parava de trabalhar às 6, eu ia pra sala e ficava com a minha mãe assistindo novela. Então, por isso que eu tava assistindo essa anterior e
comecei a assistir essa. Juliana tem um lema às 6 horas que é derrubou caneta. Derrubei caneta e fui ver novela com a minha mãe, assim, aí é aquele momento de descanso, às vezes eu dou uma cochilada, né, enfim, então, né, aquela coisa assim, e aquela novela realmente leve, enfim. E aí, enfim, eu vou começar então pela da Larissa Manoela. A história da Larissa Manoela é uma moça, olha, absurdo, é uma moça que se apaixona, ela é meio rica, assim, de família rica, se passa na década de 30, o começo da novela, ela se apaixona por um cara que é mágico de rua, que é o marido da Tata Werneck, não lembro o nome dele, não, é um moço novinho lá, que eu não sei o nome. E aí o pai dela proíbe, que, imagina que escândalo, minha filha vai namorar com o mágico. E aí ela tenta fugir com ele. E aí o pai vai atrás. Só que aí, enfim, ela não quer ir embora. Aí o pai vai matar o mágico. E aí é maravilhoso, gente, a cena. É assim, ele aponta pro cara. E aí ele tem uma pontada no joelho. Tipo, dá aquele ai, ai, ai no joelho. E aí na hora que ele atira, ele erra a mira e atira na filha. Sem brincadeira, gente. Esse é o mote da novela. Eu queria respeito. Eu queria respeito. Mas vai Não é piorar. porque a gente assiste novela das 6, que é mais leve, que é pra ser esse tipo de trama, gente. Pelo amor de Deus. Deu uma pontada no joelho. Sabe? Não, não, não. Me respeita. Respeita a minha história de telespectador. Enfim, aí Larissa Manoela morre. Aí o pai consegue dar um jeito, que é muito rico, consegue dar um jeito lá e pra incriminar o mágico, certo? Aí o mágico vai preso. O pai fica meio louco, começa a ter visões de Larissa Manoela, fica meio pinel. Ok. E a Larissa Manoela tinha uma irmã mais nova. E aí dá um salto no tempo, né? Tá o mágico preso, o velho lá pinel, e a criança, vendo a Larissa Manoela e a criança lá. Aí vai pra década de 40. E aí a criança virou Larissa Manoela. Isso é muito errado. E aí dá a entender que o mágico vai sair da prisão e o quê? Vai rolar o quê? Um amor entre os dois. Eu tô um pouco preocupada, acho isso um pouco ruim. Mesmo, né? Enfim, acho bem errado, né? A diferença de idade aí, enfim. Então, eu queria pedir respeito aí pros autores de novela, porque não é qualquer coisa que a gente engole. Mas aí, voltando rapidinho pra do Imperador, que eu já falei bastante, não é porque eu tava assistindo a novela que eu não tava vendo os problemas dela, né? Eu só queria, né, que a gente brincou, que, vou tomar spoiler, o que será que vai acontecer e tal. Porque, gente, aquela novela era, assim, o puro suco do problema, assim. A família imperial era muito da hora. Meu Deus, como eles são benevolentes. Meu Deus, como eles querem acabar com a escravidão, mas o poder externo não quer deixar, e sabe? Eles eram super modernos, super pra frentex. E, enfim, né? E também retratava algumas coisas... né? Tinha uma parte interessante que era a Pequena África, que eu fui descobrir que realmente existia, né? A Pequena África, que era uma parte ali perto do porto mesmo, né? Em que alguns escravizados que já tinham sido libertos, né? Alforriados, viviam, alguns fugidos mesmo conseguiam se esconder por lá. Enfim, então tinha essa dinâmica da Pequena África. Mas aí, recentemente, saiu uma notícia que, para além de todos os problemas de enredo dessa novela, que tinha muito problema também falando sobre essa questão da escravidão, e, assim, eu acho que não romanceava totalmente, mas romanceava, assim, era bem problemático. É que eu acho que já teve coisas que romantizaram mais, mas enfim, em 2022 não deveria, nem um pouquinho. Aí a gente teve um caso aí do diretor, né, que saiu agora, que era o diretor de elenco, que fazia diferença entre os atores e atrizes negros e os atores brancos, e pelo que disseram, poucos atores brancos
se posicionaram contra esse cara, assim, então a coisa ainda ficou um pouco mais problemática. Eu não tô sabendo dessa treta não, Ju. Não, eu não sei o nome do diretor agora, mas saiu recentemente, que ele dividia os camarins, então meio que tipo, os atores negros não podiam se misturar com os atores brancos, e tinha uma diferença, tipo, era o camarim pior, sabe, assim, ele maltratava, ele tratava de um jeito diferente os atores, e um negócio meio feio, assim, sabe, tipo, bem complicado, assim. Ele foi até afastado, né? Foi. Era uma novela que, assim, só por conta, era uma novela que tinha um núcleo de atores negros maior do que normalmente se tem em novelas da Globo, né, que já fez uma novela que se passava em Salvador e não tinha ninguém do elenco negro, né, enfim, sendo que é uma das cidades que tem a população negra, né, maior aqui no Brasil. Então, tem um núcleo grande, né, e parece que o cara, assim, ele assédio moral, né, e fazia essas diferenciações e tudo mais, e aí puta merda, sabe? Tipo, numa novela que já tinha toda essa problemática. Então, eu aqui não recomendo. Acho que as novelas de época da Globo deveriam repensar seus roteiros e suas. E seus comportamentos, assim, definitivamente. Foi bem problemático. A única coisa engraçada. Assim, é por conta da pandemia, né? Aí, porque, tipo, esse período da história da novela se passou a guerra do Paraguai, né? Só que eles não podiam aglomerar. E aí eram umas cenas de batalha muito triste, porque era uma pessoa lá longe, batendo no outro, aí tinha um cavalo correndo, sabe? Assim, parecia novela de baixa renda, mas é por conta do isolamento. Não podia ter muito figurante, assim, essa parte foi, né, foi curiosa, mas de resto, então é isso, eu assisto, mas eu assisto de forma, às vezes eu me irrito também com novela, não é só... De forma crítica. Exato. E você, Caleb, o que você não recomenda? Eu comprei um quadrinho recentemente da editora Veneta, chama O Homem Sem Talento, de Yoshiharu Tsuji. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar dele, né? Enfim, foi super aclamado. Não aclamado, mas tipo, quadrinho importante, né? Que não tinha sido publicado aqui. Mangá, né? Mangá. Como se não fosse quadrinho, né? E eu peguei para ler nessa leva dos quadrinhos aí. E eu confesso que eu não gostei, assim, achei. Talvez tenha alguma coisa aqui que eu não peguei, mas eu achei muito chato, assim, muito, muito, muito chato mesmo, assim, eu fiquei meio entediado, né, ele fala que esse quadrinho, né, esse Homem Sem Talento é a obra máxima do gênero mangá Watakushi, que é o quadrinho do eu, né, que são esses quadrinhos autobiográficos. E esse Yoshiharu Tsuji é um desses pioneiros. Eu confesso que eu não pensava, não sabia exatamente nisso, mas ele conta a história desse cara, enfim, pensando que é um pouco autobiográfico, né, desse cara que meio que desiste, né, enfim, ele não consegue publicar as obras dele, né, ele já publicou algumas coisas, mas não tem sucesso, e enfim, o mundo, um pouco com essa ideia do mundo mais difícil, mais duro, um pouco cínico, de que não abraça um artista, sabe, não dá o valor para ele, alguma coisa do tipo, né, um pouco, e ele resolve meio que, tipo, abandonar, ele vive numa cidade pequena com a esposa e o filho, e ele começa meio a vender pedras, e aí tem uma ideia, ele vende na beira de um rio, numa cidade minúscula, e ele vende essas pedras, e aí tem toda uma questão, uma explicação de que essas pedras, dependendo do tipo da pedra grande, por conta dos formatos, elas são valorizadas no Japão, né? Tem uma explicação de que por que ele... E ele resolve isso, né? Do tipo, quando ele abandona, ele começa a vender essas pedras, só que assim, ele começa nessa jornada, vamos dizer assim. Então ele monta uma barraquinha e começa a vender essas pedras, só que num lugar onde nem passa tanta gente, enfim. Essas pedras que ele tem são pedras que ele pegou no rio, então, tipo, elas não têm o valor, que é, tipo, das regiões, com formatos, né? Então, uma hora ele fala, olha, essa pedra aqui tem esse tipo de formato, que é valorizado, e tudo mais. E é isso, assim,
né, enfim, uma parte dele se passa nesse dele não, dele meio tá à margem, né, assim, ele literalmente tá à margem, né, da história e meio se abandonado, assim, né, e ele vai vivendo desse jeito. Uma hora ele tenta participar de um festival para colecionadores de pedra, mas enfim, é tudo uma furada, ele gasta dinheiro, tenta ir em alguns lugares para conseguir pedras, não saquei, não entendi muito bem qual é que é, assim, no meio tem aparece um outro personagem que eu acho que tem uma analogia interessante, mas e aí depois ele começa a vender câmera fotográfica também, que ele compra e tem colecionadores, mas sempre numa sensação meio de miséria, de não ser reconhecido. A esposa dele, enfim, fica muito nervosa com isso, o filho também não entende, meio, volta a fazer os quadrinhos então, por que você não volta? Mas enfim, eu confesso que eu achei muito chato, assim, eu não recomendo, não sei se eu que tô lendo errado, não entendi, não tive a sensibilidade de captar as nuances aqui, mas, putz, eu achei meio entediante, na verdade. Então, fica a minha não recomendação aqui do quadrinho, né, do mangá, O Homem Sem Talento. Não sei o que falar mais, assim, eu realmente não gostei, assim, eu fiquei super decepcionado, assim, eu tava esperando uma coisa super legal, e aí quando eu entendi, eu falei, tá, não vai sair disso daqui, vai ficar nisso daqui, ele vai continuar vendendo pedra. Mesmo com as pessoas falando, essas pedras aí, cara, você pegou lá no Rio, velho. Ninguém vai comprar essas pedras aí. É isso. Falando em Rio, só antes de passar pra Lu, tá no mudo aqui, mas passou agora, acabou de passar na TV o comercial da próxima novela das 8 da Globo, e que vai ser Pantanal. Eu tô um pouco assustada. Vai ser o remake, né? De Pantanal. E assim, eu nem vi as falas, assim, mas eu já tô um pouco assustada do que vem por aí. Então. Ô, louco. Eu posso fazer mais uma não recomendação? Essa sim é a minha surpresa. Caleb hoje trabalhado no modo ódio. Não, a minha não recomendação, se é que alguém indica essa pessoa, é o Datena. Eu acho que tinha que acabar o Datena, assim, ele é um desserviço para a humanidade, assim. Vou explicar. Primeiro, enfim, esses programas eu não sei se vocês sabiam, mas ele começa a passar, tipo, 3h30 ou 3h30 da tarde, ele já tá passando, né? Esses programas policial que ele sai prendendo as pessoas. Não sei se vocês viram recentemente um vídeo maravilhoso de um cara jovem que roubou 200 mil do Neymar, e aí ele foi falar no ar com o Datena. Lu, você viu esse vídeo? Não vi. É maravilhoso. Se você falou do Tom Holland, porque assim, ele vira e fala assim, não, mas tipo, o cara começa a falar assim, tipo, é moleque, assim, sabe? Tipo, ele roubou 200 mil, acho que online, sei lá como, do Neymar. E aí o cara falou assim, mas eu acho que eu tô... Não, mas eu acho que eu tô certo, eu não acho que eu tô errado. Aí o Datena fica putaço, você é um vagabundo, você quer... Tá vendo? Esse é o problema da nossa Constituição, você acha que você tá certo? E o cara meio... tá certo, sabe? Tipo, calma aí, cara. Ele Pelo fim da maioridade penada. Não, aí o Datena começa a cuspir, né? Enfim, o Datena, esse ser abominável, né? Enfim, que começa 3h30 da tarde a invadir a casa das pessoas, né? E fazer de refém as pessoas. Assim, eu acho um horror. E aí esse boçal desse Datena ainda tem um programa de manhã, que um dia eu peguei um rádio, ele tem na rádio. Eu não lembro qual rádio que é, me desculpa. Mas eu peguei na rádio. E aí, assim, é ele, mesma coisa, né? Aí, se não bastasse esse animal, né, fazendo isso, a Rede Bandeirantes de TV comprou em janeiro a Copa Africana de Nações, né? Para quem não sabe, a Copa Africana de Nações é tipo a Copa do Mundo, só que da África. Mano, é o torneio mais importante para eles. E normalmente não passa aqui em TV aberta, né? E aí eles compraram os direitos e só passava jogo de final de semana, mesmo tendo jogo na semana, né? E eles passaram só quando foi, tipo, Camarões e Egito e a final. E aí eu fui ver, calhou de eu ver esse jogo. Falei, vou ver essa semifinal aí, né? Camarões e Egito. Camarões, time da casa. Egito, o time do Salah. Príncipe Salah. O príncipe, né, do Egito, o faraó, enfim, o cara maravilhoso, joga demais, assim. E aí quem foi narrar foi esse animal desse Datena. E assim, cara, foi a pior experiência que eu já vi no futebol. Eu coloquei no mudo, pra vocês terem uma ideia, assim, do quanto eu fiquei irritado. Porque assim,
ano de respeito, assim, o cara não narrava, não sabia nada, ele só sabia falar do Salah, obviamente, e é muito louco, porque tinha junto uns comentaristas, um era o Neto, né, o outro, que nem foi tão ruim, assim, mas, né, e o outro era o Rafa Oliveira, que era um cara super estudioso, assim, nerd do futebol, sabe, tipo, o cara que, se você falar, ele sabe falar as principais características do time do Gabão, assim, esse tipo de cara, assim, sabe. E o Datena, assim, às vezes eu ia falar alguma coisa, ele nem narrava, ele comentava, ele falava, olha lá o cara lá, ó, o que ele vai fazer? Olha lá. Ih, sabia. E aí, enfim, narrando no jeito mais assim, gente, pensa no momento que você falou assim, você fez seu trabalho nas coxas. Nunca vai se comparar ao Datena narrando a Copa Africana de Nações, nunca na vida. E aí, enfim, e afinal ele também narrou esse animal. Senegal foi campeão graças ao Mané, né? Então, enfim, Sadio Mané aí. Só queria deixar minha não recomendação ao Datena, esse ser humano abominável. Desculpa o desabafo aqui. Ai, Deus. E você, Lu? O que você não recomenda? Então, eu fiquei pensando aqui, eu até tinha um livro para não recomendar, mas estou tentando seguir aqui a dica de não colocar livros nessa parte do episódio, né, para ser um pouco mais diverso, que eles também falam de outras coisas, que não só livros, né? Eles também têm uma vida à parte. A Ju já tá até pensando sobre hobbies, né? Daqui uns 3 anos, quem sabe eu consigo descobrir qual é o meu, né? Eu sou muito viciada em RuPaul's Drag Race. Eu gosto muito. Eu sempre assisto muito atrasada, porque eu espero sair na Netflix. Então, queria já deixar aqui, né, o meu disclaimer, que eu vou falar sobre a temporada 6 do All Star. Né, o RuPaul ele tem a temporada normal, que ele convida drags, né, para participar de um programa ali de variedades. Então, elas cantam, elas costuram, elas atuam, elas vão tendo várias provas, né, no final de cada episódio, uma eliminada, no fim tem uma vencedora. Esse é o programa normal da RuPaul, e aí tem também o All Stars, que é as que fizeram barulho, né, as que criaram ali um fandom, as que mais deram o que falar teoricamente, né, voltam. E aí ele tem esse All Stars que tá na 6ª temporada. Esse foi a temporada do ano passado, então eu tô bem atrasada aqui na minha crítica, mas eu tô me sentindo muito mal com essa temporada, porque assim, existe, e eu sei que isso sempre existiu, mas é que nessa temporada específica tá me incomodando muito, uma questão deles irem tentando moldar a personalidade das drags. Então, assim, você deveria ser mais desse jeito, você deveria ser menos desse jeito, e eu acho isso tão agressivo, assim. E aí tem 2 casos nessa temporada que estão me incomodando bastante. Um é de uma drag chamada Jan. A Jen. A Jen, ela é muito feliz, e ela é muito animada, e ela é muito jovem. E aí o tempo todo tem uma pressão de, não seja tão animada. Ela, mas eu tô animada, mas seja menos, seja menos. Mas o que eu faço? Eu tô animada. Finge. Eu acho esse finge tão agressivo, assim, porque a ideia do programa não é, sabe, as pessoas se aceitarem do jeito que elas são e serem diversas. Não, finge. No showbiz todo mundo finge. E aí eles ficam tentando arrancar uma história triste dela. Não, conta uma história, o público tem que se conectar com você. Ela, mas eu não tenho história triste. A minha avó me levava quando eu tinha 6 anos para pegar autógrafo das Spice Girls. Eu não tenho história triste. Ela tem uma vida ótima, sabe? Ela não tem o que contar, ela não tem uma história triste. E aí tem essa pressão de, não, a gente tem que se conectar mais com você, revela algo. Eu acho isso muito horrível, assim. E tem uma outra drag, se chama Silk. A Silk, ela participou de uma outra temporada que ela foi muito mal vista pelo público. Ela falava muito, ela realmente tinha ali problemas de excesso, né? Ela tomava o lugar da fala de outras pessoas, então ela o tempo todo queria aparecer e falar e acontecer. Ela tinha, realmente, ela tinha um pouco essa postura que era um pouco irritante. E aí, quando acaba o reality, as pessoas odeiam ela. E ela sofre um hate brutal, assim, e ela fica muito mal com isso. A ponto das outras drags começarem a pedir para as pessoas agredirem menos ela, porque ela estava sendo muito agredida nas redes sociais. E aí ela volta para essa temporada murcha. Ela, que era super cheia de vida, ela tá
apagadíssima, assim, ela não tem mais brilho nenhum, assim, é impressionante ver como ela se transformou, como aquilo realmente foi muito pesado para ela, sabe? Ela tá triste, assim. Ela saiu daquela coisa esfuziante para algo muito morno, assim, ela o tempo todo tendo medo de falar, porque as pessoas iam julgar ela de alguma forma. Então, eu tô um pouco chocada. Eu sei que a ideia do reality show é essa mesmo, e a gente expõe as pessoas e recorta e edita e cria histórias, mas nessa temporada eu tô achando demais, assim, eu fiquei mal com o tratamento que é dado para essas artistas, né, para essas drags. Então eu sei lá, eu acho que a velha ela tá exagerando um pouco, a RuPaul, acho que ela perdeu um pouco o limite. Eu acho que quem não tá muito mal nessa temporada tá cansada. Só as drag cansadas, sabe? Tipo, vai dublar pela sua vida. Não vou, desisto, não quero ir. Achei ruim essa temporada, gente. É isso, eu queria só problematizar aqui os reality shows e o que a gente faz com as pessoas. Pessoas que eram ótimas, estavam felizes, aí a gente destrói elas pro nosso entretenimento. Eu queria só jogar isso aqui na mesa. Faz todo sentido, Lu. Que eu acho que é o que tá acontecendo, inclusive, com o Big Brother. As pessoas ficaram com tanto medo de ser canceladas por conta do anterior, né? Que teve nós da Carol Conká, da Lumena e tal, que as pessoas entraram super contidas. Ai, todo mundo é paz e amor, não tem uma briga, não tem uma discussão, não tem uma pessoa polêmica. Todo mundo é paz e amor, assim, tipo, acho que é isso, as pessoas estão se contendo por medo de reações de público, sabe? É meio louco isso, né? Não, e as pessoas querem ver sangue, né? Eu não assisto o Big Brother, mas quem sou eu para julgar? Assisto o RuPaul's, né? Mas enfim, não assisto o Big Brother. E aí eu acompanho assim, as pessoas, não, a gente quer briga, a gente quer treta. Gente, vocês estão malucos? Vocês querem que as pessoas brigando dentro de uma casa para vocês assistirem? Que coisa estranha. Aí teve o jogo da discórdia, né? Sim. Né, uma participante foi expulsa, porque é o programa tentando desesperadamente que as pessoas briguem, pois brigaram. Literalmente, ele falou assim, vai lá, né? Vamos. Mas é que tem um personagem nesse Big Brother que é o Thiago Abravanel. E na primeira semana ele falou assim, por que a gente não faz um Big Brother de paz e amor? Das pessoas vendo a gente convivendo em harmonia. E aí todo mundo comprou essa ideia. Começaram até a cantar. Aí entrou uma moça da Casa de Vidro e falou assim, gente, para de cantar. Ninguém suporta. ninguém aguenta mais. Para. Aí eles pararam de cantar. Mas é estranho, porque assim, a gente quer assistir pessoas lá dentro, né? Desde que elas não cantem, né? A gente vai colocando regras, né? Vai delimitando, né? Não, mas acho que o problema não era nem cantar, porque ano passado a Juliette cantava pra caramba também. Mas é porque, tipo, era essa música do tipo, a gente não vai errar, mas se a gente errar, foi tentando acertar, que, sabe, essa coisa meio good vibes demais, assim, eu acho que... Cara, ninguém tá good vibes em 2022, Mas sabe? aí eu lembro de 2020, quando desculpe, aí eu lembro de 2021, quando as pessoas começaram a brigar no Big Brother, e aí todo mundo também ficou chateado. Ficou pesado, cara. Porque tava muito tóxico, então Tava assim... muito tóxico. Você quer briga, mas não muito, né? Exato. Você quer só um pouquinho de briga. Pô, ano passado foi pesado, cara. Foi bem pesado. A gente não sabe o que a gente quer, na verdade, né? Não, definitivamente. A gente não sabe o que a gente quer. Exatamente. Com essa frase bonita aí, eu encerro, então, o meu virando a página. Eu acho que, inclusive, tem a ver com a história que eu vou contar agora, né? Que é o causo, né, desse episódio. Fofoca literária. Exato. Nosso momento edificante. A gente ainda não tem um nome, como vocês podem perceber, para esse quadro. Edificância literária. O nome da edificação, enfim, não sabemos. Enfim, mas que é uma história antiga, né? Antiga não é tão antiga assim. Começou em setembro, né, do ano passado. Saiu em vários lugares, que, assim, uma operação, assim, do FBI, assim, coisa, né, que prenderam no aeroporto lá em Nova York um rapaz de 29 anos chamado Felipe Bernardini, que ele foi acusado de fraude e roubo de identidade
Ele foi preso, assim, saindo dos Estados Unidos, assim, por uma viagem de trabalho. Ele não tava achando que estava sendo perseguido, nada. Foi uma coisa, né, nesse sentido. Mas por que ele foi preso, né? Ele trabalhava no departamento, ou seja, ele tinha um cargo importante. Ele trabalhava dentro do departamento de direitos autorais da editora Simon Schuster, que é uma editora bem grande lá nos Estados Unidos, é um grupo editorial bem grande. E aí, eu acho que por ter esses contatos, o que ele fazia? Ele mandava e-mails se passando por outras pessoas para conseguir originais de autores. E assim, eles passavam por várias. Aparentemente, no currículo dele, ele tem no LinkedIn, acharam o LinkedIn do cara. E ele, sei lá, fala 6 idiomas. Ele é italiano, vivia nos Estados Unidos e falava outros idiomas. Então, ele se comunicava com autores de vários outros lugares, desses idiomas que ele falava. E aí, o que ele fazia? Ele se passava por outras pessoas para conseguir esses originais antes das outras editoras, ou antes de alguém da equipe e tudo mais. E aí ele fazia, assim, aquelas fraudes, assim, que você fala, mano, que coisa besta. Mas que, enfim, às vezes a pessoa não olha. Então, por exemplo, se o cara chamava Mário, aí ele punha o R e o N, sabe, tipo no e-mail, em vez de escrever Mário, ele punha R. Não no nome, mas, sei lá, Simon Schuster. É que ele trabalhava na Simon Schuster. Mas, sabe, quando tinha a letra M no domínio, sei lá, da Random House, na Random House, que tem o M, ele colocava o R e o N, que junto parece um M. Se você olha rápido, né, e aí quando você vai responder, você responde para um cara. Então ele fazia isso, ele comprava esses domínios crazy, assim, e criava esses e-mails e pedia para as pessoas os seus originais. E sim, e pessoas tipo Margaret Atwood, parece que quase mandou o Testamentos para ele, né, que é a continuação do conto da Aya, a Jennifer Egan, Anthony Doerr, o Ethan Hawke também, que além de ator, ele é escritor. Assim, vários autores enviaram os originais para ele. Só que aí vem o mistério. Pra que ele usava isso? Porque, assim, aparentemente, continuaram investigando ele, e aparentemente ele não fazia do tipo, eu consegui esse livro, então eu vou vender para outra editora, sabe? Assim, ele não fazia isso. Então, saiu isso quando ele foi preso em setembro. Começaram a investigar o que estava acontecendo. E agora, no começo do ano, saiu uma matéria numa revista bem bacana, chama The Vulture. Agora em janeiro saiu, que falaram ainda não conseguem chegar com nenhuma conclusão de por que ele fazia isso, né? Mas que realmente é um esquema e que ainda está acontecendo, ou seja, talvez ele não estivesse sozinho nessa, porque depois que ele foi preso, continuam outras pessoas se passando, né, e indo atrás, fazendo contato, pedindo os originais, tipo, para analisar e tudo mais. Então, continuam esses golpes, mas até agora não conseguem descobrir por quê. Aí, uma das possíveis hipóteses é que, como ele falava, enfim, a língua materna dele é o italiano, ele conseguia esses originais para fazer pitching. Pitching é tipo... Como eu posso explicar? Ele chegava numa editora, pitching de tradução, no caso. Então, ele chegava com um autor americano, vamos supor. Sei lá, o livro novo da Margaret Atwood. Aí ele chegava nas editoras italianas e falava, tô aqui já traduzindo, esse livro é muito bom, vocês não querem comprar? E aí eu faço a tradução. Então, algumas pessoas tiveram a hipótese de que ele estaria fazendo isso. Esse pitching de tradução é bem normal, algumas pessoas fazem, então, tipo, não com nomes grandões, mas assim, você, por exemplo, você traduz do húngaro,
E aí você acompanha o que está acontecendo lá com os autores húngaros, quem está em evidência, tal. Aí você, às vezes, compra o direito desses livros. Alguns tradutores realmente fazem isso, aqui no Brasil, inclusive. Compram os direitos de tradução, principalmente se são livros, né, que não tem tradução fácil. Então você compra, não é tão caro. E aí você começa a traduzir e manda um trecho para a editora e fala, ó, esse livro é muito bom, tá sendo falado lá fora assim, assim, assim. Eu tô traduzindo, vocês não querem comprar os direitos de tradução? Então tem gente que faz isso. E aí, tipo, o único motivo plausível para esse cara, pro que esse cara tava fazendo, que eles encontraram, é que ele tava fazendo isso. Mas não faz sentido, porque, tipo, ele dava o golpe. Então, assim, eu falei nomes grandes, mas ele conseguiu originais de vários autores estreantes também, né? Porque é isso. Ele usava o nome de grandes editoras, não só do grupo dele, que era Simon Schuster, que ele realmente trabalhava, mas, assim, de vários outros grandes grupos. E as pessoas mandavam os originais para eles. E até agora, ninguém sabe por que esse cara fez isso. Então, essa é a história. Por que Bernardini fez isso, gente? Estamos muito curiosos. Eu espero que não seja esse o motivo de verdade, porque ia ser muito chato só. Exato. Ia ser muito chato. Eu também fiquei meio decepcionada com essa. É pra ler primeiro, gente. Óbvio. Pode ser. E aí, se for isso, pra mim, fechou. Vocês já assistiram O Diabo Veste Prada? Ah, da do Harry Potter? Exato. Uma das tarefas lá da assistente, da Anne Hathaway, era conseguir, antes de todo mundo, o livro do Harry Potter para as filhas, né? Para as gêmeas da Miranda. Pras gêmeas, isso. Então esse cara tá fazendo isso. Ele é bibliófilo, né? Eu compraria os testamentos da mão dele. Porra, quentinho, hein? Essa ia vir quentinha, hein? É, isso aí, gente. É o verdadeiro leitor, o realmente apaixonado, paga pra ler antes. Mas é que é louco, Lu, porque acho que não acharam esse tipo de transação com ele. Talvez ele faça um clube de leitura, assim, sabe? Tipo, ele tem umas pessoas, assim, sabe? É, total. Ju, nem todo mundo só se move por dinheiro. Aceita as Pix? Aceita as Pix? Pô, se você tem o novo livro da Margaret Atwood, definitivamente, tudo bem, você pode pensar em dinheiro, mas olha, você tá bem ali, hein? Eu ainda ia fazer vídeo pro meu canal, gente. Recebi da editora antes de todo mundo. Pô, mas assim, só uma coisa, Ju. É meio impressionante, porque assim, tudo bem, você falou, o cara é meio golpista, né? Enfim, o e-mail, o truque do e-mail, mas assim, cara, como que as pessoas caem, assim, sabe? Eu fico um pouco impressionado, assim, sabe? Tipo, a gente acha que não cai no golpe, mas tá aí, cara. É o lema do todo dia sai um otário e um malandro na rua, né? Não, mas eu acho que é assim, para um autor estreante, você receber um e-mail, eu sou da Random House. Aí o autor, né, cresce o olho, fala, nossa, Random House. Nem olha direito e responde. Agora, autores mais consagrados... Isso pra mim é o mais bizarro. Acho que isso é o... Às vezes eu tenho até um assistente. O cara é bom, né? O cara é bom. Exato. Ele devia ser bom de e-mail, né? Engenharia social. Total. E assim, eu não desacredito de forma alguma, porque é isso, assim, cara, tipo, é possível, né? Assim, é absurdo, mas história é muito boa. É porque, assim, alguns livros que ele... É porque ele também traduziu. E, de fato, alguns livros ele tinha conseguido antes, nesse esquema dele. Mas não foram todos, né? Foram alguns que ele traduziu pro italiano depois. Mas ainda assim, é isso. Não faz sentido, gente. Por que esse homem fez tudo isso? E ele foi preso pelo FBI, tá ligado? Tipo, ele pode, sei lá, ficar preso pro resto da vida dele, sei lá. Mas a dúvida será que ele levou um Kindle pra ler esses livros na prisão? Tomara, eu tô simpatizando. Pô, né, pelo esforço, né, assim, porra. Não, e de autor estreante ainda, né? Imagina, eu ia chegar aqui pro Caleb e falar, Caleb, li um autor novo, muito bom. O Caleb ia olhar e falar, já li. já conhecia. Pô, esse cara, na verdade a gente vai descobrir que esse cara, ele sofria de ansiedade, assim, ele só não queria essa sensação de não ter lido, porra, você sabe o novo? Não, eu já li, cara, talvez é isso. Pré-venda, ele não gosta disso. Puta que pariu, cara, nossa senhora. Você compra e aguarda 2 meses, não? E vem um pôster, pô, esse pôster no cu, né? Eu gostei desse cara. Ele é tipo um herói pra mim. Pô, ele é fascinante, né? Porque, porra.
E ainda tem gente dando esse golpe, mesmo depois dele preso. Nossa, eu só fico pensando, quem, autor famoso ou não, provavelmente não famoso, que viu a matéria, o cara foi preso pelo FBI e saber que você tá lá, assim, sabe? Tipo, ainda nesse processo, deve ser terrível, cara. Pô, isso é uma outra coisa, espero que ele tá trabalhando sozinho, né? Uma equipe já acho que descaracterizava um pouco essa coisa romântica. E se for um clube do livro? Pô, não, se for Clube do Livro, o Clube do Livro é de confiança, né? Sim. Que é um bom gancho pro nosso próximo assunto. Ó, segura aí. Segura aí. Esse era o momento que o João Kleber mandava pro comercial, sabe? Só pra manter a Isso aí, atenção. a Ju roubou uns manuscritos aqui, ela quer compartilhar com a gente? Um livro desconhecido de um autor estreante? Nunca ninguém ouviu falar. Não, mas é que a gente já vinha falando disso há um tempo aqui entre nós, né? Que a gente queria fazer, pelo menos, a gente, há um tempo a gente fez um episódio sobre um livro, né? Que não é exatamente a ideia do que a gente vai propor aqui, que era o do James Baldwin, né? Mas a gente nunca, enfim, não foi um programa tão ouvido, enfim, a gente questiona muito essa ideia, né? Mas a gente pensou de uma outra proposta, né? De fazer uma leitura em conjunto com vocês e gravar episódios sobre, enfim, a gente acho que dá pra gente conversar, e a gente escolheu um livro para fazer isso, um livro que completa 100 anos esse ano, um livro que eu confesso que eu falei que eu nunca ia ler, então toma essa, paga a língua aqui. Fomos ousados. Não, a gente foi muito ousado. Eu já li outro do autor. Eu já li outro dele. E diz a lenda que vai te ajudar. Vai te ajudar a entender o começo do livro. Eu duvido muito. Eu duvido muito. É o mesmo personagem. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Não, então, qual foi a nossa ideia? A gente pensou em pegar algum livro esse ano que tivesse comemorando alguma efeméride. 50 anos do livro, 100 anos, enfim, alguma coisa assim. A gente viu alguns livros que estavam comemorando isso, né? Fizemos uma rápida lista de 3 títulos. E aí, o que? A gente foi para as cabeças. A gente falou, por que facilitar? Né? Vamos pras cabeças. Até nessa ideia de que eu particularmente gosto muito de quando tem clube de leitura, e é um livro muito difícil. Sim. Porque aí eu acho que o grupo ajuda, entendeu? O grupo dá o estímulo, dá o ânimo, então também ser um livro aqui que é desafiador, né? Uhum, exatamente. A gente escolheu, então, o Ulisses, do James Joyce. Esse pequeno livro, esse pequeno compêndio. Que justamente completa 100 anos esse ano, né? Completa 100 anos. E aí a ideia, a gente vai fazer a agenda bonitinha, vai colocar nas redes, vai avisar aqui, mas a ideia é a gente fazer mais de um encontro, mais de um episódio, desculpa, ao longo desse ano, né? Então não é para ler daqui a um mês. Não, mas a gente vai estabelecer um prazo aí, né? Não, obviamente, mas assim, não é um episódio só sobre, a gente vai fazer alguns episódios, né? Então a gente vai dividir esse livro para poder, e aí a gente vai pensar, vai chamar pessoas para falar sobre o livro, o que a gente vai chamar vocês também, Vocês para ouvintes. vocês darem as suas opiniões, vocês ouvintes, caros ouvintes. Então a gente queria chamar vocês para essa, né, Lu? Isso aí, para essa aventura. Porra, essa é a aventura, hein? Eu tô no time do Caleb, eu nunca achei que eu fosse ler esse livro. Eu não me acho adulta o suficiente, entendeu? Pô, mas quando a gente terminar, hein? Vou até colocar no currículo. Nossa, vale estrelinha, hein? A gente vai terminar o episódio com We Are the Champions. Nossa, muito, cara. Eu vou colocar no como que é aquele de currículo? No LinkedIn. No LinkedIn vou falar, leu Ulisses. Ponto, assim, sabe? Tipo, vai ser uma... Isso aí, então essa é a ideia, né? Fazer uma leitura conjunta aqui. Não, e aí a divisão que a gente pensou era a gente, né, vamos pensar de uma forma mais pragmática, dividindo isso, né, passando um pouco, que era dividir em 3 partes, o que a gente vai falar, né, e aí a primeira parte era a parte 1 até o capítulo 10 da parte 2, até o final do capítulo 10. Aí o nosso segunda parte, o restante, né, do capítulo 11 ao final do capítulo 15 da parte 2, e aí a última parte, a parte 3,
que é um pouco menos de página, mas acho que essa divisão a gente talvez, apesar de ser um pouquinho maior na segunda, a gente talvez faz a segunda parte, que eu acho que faz algum sentido, né? Enfim, pensando numa linha de tempo. E aí seriam 3 encontros que a gente queria fazer, 3 talvez sobre cada uma dessas, e dar um tempo para a gente conseguir ler junto com vocês. Isso, a gente vai divulgar, né, o cronograma, as datas, tudo direitinho no nosso Instagram. Fiquem atentos. Se vocês tiverem interesse, né, de participar dessa leitura com a gente, o nome do livro podcast no Instagram, a gente vai divulgar por lá. Mas é isso aí, a gente lê juntos, e aí também a gente vai produzir conteúdo aqui também sobre esse livro, porque acho que tem bastante coisa ali para ser comentada, né? Então, a gente vai fazer aí pelo menos 3 episódios baseado nessa divisão, né? Nessas 3 partes que a gente dividiu a leitura. E assim, gente, também estamos cheios de coisas para ler, então a ideia é ser confortável, assim, a gente vai colocar num tempo possível, assim, sem muita pressa, sem muita urgência, né, de uma forma que a gente consiga, porque é um livro de muito fôlego, né? Sim. É um livro de maratona aqui, então tem que ser confortável, a gente tá com isso em mente também, nenhum prazo impossível aqui. Exatamente. A gente quer diluir, a gente tem até o fim do ano para ler, né? Não tô dizendo que o último parte vai ser em dezembro, mas assim, é isso, a gente tá fazendo esse cronograma, a gente tá olhando para conseguir fazer da forma até pra gente, porque a gente vai ter que fazer umas pesquisas, né, não vai ser, a ideia é justamente fazer um episódio um pouco mais, né, com mais conteúdo nesse sentido de até teoria um pouco, né. Mas ainda, né, enfim, ainda sobre isso que a Lu e a Ju falou, levando sempre em consideração como a gente fala dos livros, né? Sim. De encontrar esse meio tempo e falar que, cara, a gente quer ler junto mesmo, vamos junto nessa. Eu também tô com medo, mas vamos todo mundo dar a mão aqui e a gente consegue passar essa maratona aí juntos. Sim. Então era isso, queríamos anunciar esse projeto, sigam a gente pra gente poder divulgar aí para vocês mais informações, inclusive o cronograma. Partiu Ulisses, então, vamos vencer, vamos colocar essa estrelinha no currículo. Assim, eu não li ainda, né? Mas dei uma folheada ali, já me senti mais confiante. Eu achei que você tinha dado uma folhada e tinha se sentido mais culto. Eu dei uma folhada ali, já absorvi alguma coisa, já funcionou aqui a minha erudição. Já saí maior, já saí mais inteligente desse processo todo. Não, mas acho que vai ser legal. Eu tô empolgado, gente. Tô feliz. Vamos aí. Então é isso, né? Sim, nos digam o que vocês acharam desse episódio mais solto e da leitura do Ulisses, quem vem com a gente, por favor. Estamos animados aqui para ser uma coisa, vai ser uma coisa um pouco diferente do que a gente faz. Mas vai ser legal. Vai ser legal. Isso aí então, gente, ó, boa semana. Bom início de mês para vocês também, né? Esse episódio sai aqui no final de fevereiro, vencemos fevereiro, vamos para março. Bom carnaval! Verdade, é verdade. Eu bem lembrado isso aí. Já dá pra ir lá na estante, pegar aquele Ulisses que tá pegando pó, dar uma sacudida nele, colocar pra tomar um sol e... E ziriguidum. Ziriguidum total, cara. Isso aí, gente. Boa semana, sobrevivam. Se cuidem, gente. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau.